E aí pessoal, Gagai aqui, quem quer aprender latim? Bora lá, primeira aula de hoje, primeira aula da série de aulas. E aqui eu irei falar noções básicas de latim. Hoje vamos para o básico do básico. E nada mais básico do que dizer primeiro como serão as aulas e segundo, como é a língua latina. Noções bem fundamentais e coisas para começarmos nossos estudos. Primeiro, como serão as aulas. Como eu falei no meu vídeo introdutório, o vídeo que veio anterior a esse, eu utilizarei um método de Amarante para as minhas aulas. Tentarei seguir as unidades de Amarante, como são colocadas no método, o Latinitas. Colocarei para vocês o link do método, porque ele disponibilizou um método no repositório da UFBA Online, então vocês podem baixar para seguir e estudarmos em conjunto. Então, a priori, eu irei seguir de uma maneira... Eu pretendo seguir de uma maneira concreta, de uma maneira consecutória, as unidades do método. Posso mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas será por ali que nós vamos seguir. Então podem fazer download para irem seguindo, ou comprem o livro. O livro é maravilhoso, muito bonito, muito bem feito. Podem comprar, podem dar uma olhada. Como eu já falei no meu outro vídeo, dentre todos os métodos que eu tenho, que eu já falei, que eu já mostrei, dentre todos os livros que eu tenho de latim, e tem outros também por ali, esse para mim é o mais interessante. E é o mais que ajuda melhor você a poder aprender. Mas vamos logo começar agora a básica, as noções básicas do latim. Como é a língua latina? E a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que latim eu estou falando. Porque a gente sempre pensa no latim como aquela língua eterna que existiu no Império Romano e deu base para tudo e não sei o que. Mas a verdade é que o próprio latim ele era muito variado, mesmo dentro de Roma. Esse latim que nós aprendemos, esse latim clássico, esse latim aqui das gramáticas latinas tradicionais, esse latim, ele não existia. Ou se ele existiu por muito pouco tempo. Esse era basicamente o equivalente à nossa gramática do português, que ninguém fala a gramática do português. Nós tentamos seguir a gramática. E era o latim dos textos clássicos, e dos textos clássicos de um período bem específico do latim, que é mais ou menos o período de Cícero, que foi um grande orador. Mas existiam muitas variantes do latim, especialmente porque o latim era a língua de Roma, mas Roma é uma cidadezinha pequena, lá na Itália. Na Itália hoje, na época Roma era basicamente uma cidade-estado, e ela se expandiu por praticamente toda a Europa. Então, perceber que as maneiras como as pessoas conversavam em latim nos cantos do Império Romano eram muito diferentes. Haviam muitos latins diferentes, que tentavam seguir esse latim que é o que nós vamos estudar, que é o latim clássico. O latim, porque existem outros latins, por exemplo, existe o latim medieval, que é muito diferente do latim clássico romano. Existem as variantes do latim os chamados latins vulgares, que existiam muitos latins vulgares. Vulgar não quer dizer ruim. Em latim mesmo, vulgar quer dizer que é do povo, popular. Então, existiam muitos latins populares, como, por exemplo, os latins dos soldados, os latins o latim dos comerciantes, os latins nos cantos do Império. Então, eram muito diferentes. O que nós vamos estudar aqui é o latim clássico, o latim que nós encontramos na maioria dos textos antigos, pré-medievais, mas que permite também que nós leiamos textos medievais e coisas do gênero. Com isso já falado, uma coisa que também nós temos que comentar é sobre alfabeto e pronúncia no latim. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar a captura de tela para mostrar algumas coisas. O latim, minha gente, ele não tem algumas letras que nós temos, como por exemplo o J, o V, o Y, W, entre outras, mas principalmente essas são as letras que o latim não tem. Eu não lembro se ele não tem mais outras, mas a priori são essas. As mais importantes são o J e o V, porque nos textos mais antigos latinos não havia distinção entre essas duas letras, e principalmente essas duas letras não existiam. O que existiam era o I e o U, que eram as letras que principalmente existiam no latim. Isso aqui é o módulo de Amarante, que eu vou pegar aqui daqui a pouco para nós darmos uma olhadinha no módulo, mas basicamente não existia no latim essas duas letras. Então por que às vezes a gente encontra essas letras nos textos? Isso aí foram empréstimos ganhos já depois das invasões bárbaras do latim, nas colônias não, no Império Romano e nas províncias romanas.
mas antes não existiam. E a pronúncia delas era a mesma coisa. J era pronunciado que nem I, e U era pronunciado, e o V era pronunciado que nem o U. E aí nós entramos num aspecto importante do latim, que é a pronúncia do latim. Cadê? A pronúncia do latim. Voltando aqui para o módulo de Amarante, vou pegar aqui um dos textos que tem para mostrar as pronúncias latinas possíveis. Deixe-me pegar aqui da unidade 1, nós iremos depois para este texto. Mas aqui nós temos Alcmena Fabulae. Vamos pegar esse parágrafo daqui. O latim, no Brasil, ele tem 3 pronúncias, mas em geral o latim ele tem 3 formas de pronunciar, as chamadas a pronúncia restaurada, a pronúncia eclesiástica e a pronúncia tradicional. A pronúncia tradicional é a que varia muito de país para país, porque a pronúncia tradicional ela se baseia na própria língua do país. Então, por exemplo, se eu fosse ler na pronúncia tradicional aqui no Brasil, seria Júpiter cum in thalamus venite Alcmenae retulite res gestais quais in ocalia gessit. Como vocês podem ver, eu estou pronunciando como se fosse escrito em português brasileiro. A pronúncia tradicional você tenta ler como se fosse a língua do seu país. Se eu fosse, por exemplo, ler como se fosse inglês, Jupiter cum in thalamus venit Alcmenae retulit res gestas quas in colia gessit. Seria alguma coisa desse tipo. Você vê muita gente lendo texto em latim em filme em estadunidense e em inglês, lendo dessa forma. Porque a pronúncia tradicional é a pronúncia baseada na língua do seu país. A pronúncia eclesiástica é a pronúncia normalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, que você vê, por exemplo, como o Papa fala, como os religiosos falam, os religiosos cristãos falam. E a pronúncia restaurada, que é a que eu uso, que é a que eu prefiro, é a pronúncia que tenta pronunciar da maneira como era falado no latim. Essa maneira, nós conseguimos encontrar essa maneira depois de muitos estudos da poemática latina, da poesia, da forma como a poesia era construída no latim e de estudos comparativos de pronúncias restauradas em outras línguas, como, por exemplo, línguas que ainda são muito próximas do latim, feito o sardo, que é uma língua de uma ilha próxima da Itália. Então, a partir desses estudos, foi possível chegar mais ou menos a uma ideia de como o latim era pronunciado naquela época. Por isso, é chamado de pronúncia restaurada, e eu vou ler para vocês esse parágrafo na pronúncia restaurada para vocês terem noção mais ou menos como ela é. Jupiter cum in thalamus venit Alcmenae retulit res gestas quas in oecalia gessit, credens Joven coniugem esse cum eo concubuit, Deus tam delectabus cum ea concubuit, ut unum diem usurparet, duas noctes congeminaret, ita Alcmena tam longam noctem admirata est. Essa é a pronúncia restaurada. Depois eu irei fazer leituras dos textos que nós fomos ler, que nós fomos ver para os estudos nessa pronúncia, e depois eu farei um vídeo explicando como ela é. Mas, a priori, como nós não vamos conversar em latim, não precisamos saber como se pronuncia. Eu explicarei a pronúncia depois para as pessoas curiosas que queiram saber como é a pronúncia, mas basicamente essa é a pronúncia restaurada que tenta seguir como era mais ou menos uma ideia geral de como era o latim na antiguidade. Por fim, vamos a 2 aspectos importantes da língua latina. Um deles é que é uma língua que não usa artigos. Então, por exemplo, como eu mostrei aqui no texto, você não vê, por exemplo, Júpiter é Zeus. Zeus não é o Zeus, nem a Zeus. Tálamos é no quarto, na câmara, no lugar onde as pessoas dormem. Então, é em tálamo, não é no tálamo. Res gestas, res é coisa, não é a coisa, é só coisa. Então, latim, ele não usa muitos artigos. Não é o lobo, é só lobo. Não é mesa, é só mesa. Isso normalmente confunde muito nós, brasileiros, nós, pessoas brasileiras que estudamos latim, porque nós queremos ver os artigos. O latim tem algumas coisas que lembram artigos, tem alguns demonstrativos, algumas coisas que usam, mas não é muito comum, e não é necessário. Essa é a grande questão. A língua latina não precisa dos artigos. E, por fim,
uma última coisa importante para nós notarmos é que o latim é uma língua de casos. E o que são casos? Isso que eu quero dizer, o que quer se dizer com isso é que o latim é uma língua que as funções sintáticas das palavras são expressadas morfologicamente na própria frase. Podemos ver aqui na própria língua, isso nós vamos estudar na próxima lição, que vamos ir para a unidade 1 desse módulo, que a maneira como a palavra ela é escrita varia na função que essa palavra tem na frase. Então vamos pegar aqui uma frase bem simples em português, deixa eu escrever para vocês verem. Nós temos aqui, vamos lá, João ama Maria. Vamos botar Pedro, que é uma palavra que é mais fácil em latim. Pedro ama Maria. Aqui nós temos, vamos lá, lembrando o português. Aqui nós temos um sujeito e nós temos um predicado, nós temos um objeto. E nós temos um verbo. O sujeito é Pedro, Pedro que ama Maria. Maria é um objeto direto, porque quem ama, ama alguém. Então precisa de um objeto para esse verbo amar ter sua regência completada. Ok? Ok. Porém, se eu escrevesse algo como Maria ama Pedro e eu quisesse dizer que é Pedro que ama Maria, isso não faz sentido em português, porque em português as palavras, como você pode ver, Pedro não muda e Maria não muda dependendo da função sintática que ela tem, ok? Ok. Agora vamos pensar em latim. Nós temos Petrus amat Maria. Mariam. E nós temos aqui Maria amat Petrum. O que nós estamos vendo? É possível perceber que as palavras mudam conforme conforme a função delas na frase. E é isso, minha gente, que chamam de caso. Quando Maria é usada como um objeto direto do verbo amar, se escreve Mariam e se fala Mariam. Quando Maria é o sujeito, a pessoa que faz a ação, a pessoa que está no nominativo, na parte do nome do verbo, ela se escreve Maria. E Petrus, que é Pedro, quando ele é o sujeito, é Petrus. Quando ele é o objeto, ele é Petrum. Então, essa é a grande questão. Isso é uma língua de casos. A depender do caso em que a palavra esteja, da função que a palavra exerça na frase, você muda a maneira como essa palavra é falada, como essa palavra é escrita. Isso é muito comum em russo, em alemão, no hindu, no sânscrito e em diversas outras línguas. E mesmo línguas que também podem não ter casos, mas têm partículas, como, por exemplo, o japonês. O japonês, por exemplo, para denotar um objeto direto, ele coloca a partícula wo. Então, de maneira bem direta, se eu falasse Pedro ama Maria, é Pedro ama Maria wo em japonês. De maneira bem abstrata, não é exatamente assim no japonês, mas para ter uma noção. Algumas línguas têm isso, a função das palavras é expressado na própria escrita e maneira que você fala a palavra. E isso, minha gente, foi o primeiro vídeo de noções bem básicas de latim. Se você gostou, dê like, dê share, comente e até as próximas aulas. Baixem o módulo de Amarante para podermos ir seguindo e podermos ir conversando mais sobre a língua. Então é isso, aqui foi Rigai Gaia. Até a próxima aula de latim.